Olá, crianças! Nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa, nas páginas 57 a 60 do livro didático. E vamos continuar a aula anterior, falando sobre o uso do R e do RR. Então, o uso do R e do RR, ele depende da estrutura das palavras. E ele pode ter o som forte e o som fraco. O R vai ter o som forte quando ele vem em início de palavras, porque nós não podemos iniciar palavras com RR. E quando ele vem antecedido por uma consoante, o som dele também vai ser forte. O RR, ele vai ser usado sempre junto de duas vogais. E quando eles vêm com essas duas vogais, o som deles é forte. Então, pegue seu livro e vamos responder as questões propostas. Pause o vídeo e depois volte para você conferir as suas respostas. Na questão 9, complete as palavras com R ou RR e depois copie as. A primeira, o nome barriga é com R ou com dois? Com dois, né? Caramujo. Caramujo é com um R. E pirata? Pirata também é com um R. E máscara? Máscara também é com um R. Macarrão? A palavrinha macarrão é com dois R. E a palavrinha coruja? Coruja é com um R. E a palavrinha marreco? A palavrinha marreco também é com dois R. Na questão 10, agora, elabore frase com essas duas palavras. Vocês vão elaborar uma frase com a palavra barriga e uma com a palavra coruja. Cada um vai elaborar a sua frase. Eu fiz duas aqui, são só sugestões, mas você pode ter elaborado a sua. Com barriga, eu coloquei sinto cócegas na barriga. E com coruja, eu coloquei sempre escuto pios da coruja. Página 58, na seção lápis na mão. Vocês irão completar a cruzadinha com as palavras com R e RR, observando os desenhos. A 1 é a rua. 2, cachorro. 3, garrafa. 4, cachorro. 5, gangorra. O 6, relógio. 7, rato. O 8, rosa. E o 9 é uma roda. Não esqueça de pedir a mamãe ou o papai para fazer a leitura do QR Code que está aparecendo aí na página, para que vocês possam aprender ainda mais sobre o uso do R e do RR. Na questão 2, copie as palavras da cruzadinha no quadro correspondente. Então, vocês iam copiar na primeira coluna as palavras que foram escritas com R. E na segunda coluna, as palavras que foram escritas com RR. Qual foram as palavras que foram escritas com R? Era rosa, roda, relógio, rato e rua. Com dois R. Garrafa, carruagem, gangorra e cachorro. Agora vamos para a página 59, na seção tirar de letra. Releia a fábula A Garça Velha, na página 34. Então, vocês deverão voltar novamente lá na página 34 e fazer a releitura da fábula. Na 2, imagine que o sapo descobre que a notícia que a garça lhe contou era uma mentira.
para convencer os peixes a irem ao tanque de pedra. Para isso, reúna-se com o colega e converse sobre as questões a seguir. Na letra A, como o sapo ficou ao saber que a garça tinha lhe contado uma mentira? Então, qual foi a reação do sapo quando ele descobriu que a garça tinha mentido para ele? Será como foi que o sapo ficou? Na letra B, qual será a reação da garça quando souber que o sapo descobriu sua trapaça? Será como é que a garça vai ficar quando ela souber que o sapo descobriu que ela estava fazendo uma trapaça, estava mentindo? Na 3, utilize o espaço da próxima página e complete o diálogo entre a garça e o sapo. Nesse diálogo, o sapo conversa com a garça para defender os peixes. Então, vocês vão escrever esse diálogo lá na página 60. Então, vocês vão reescrever o diálogo na página 60. Na página 60, vocês vão reescrever o diálogo entre o sapo e a garça. O sapo descobriu que a garça contou uma mentira aos seus amigos. Muito indignado, ele foi atrás da garça e perguntou: "O que foi que o sapo perguntou para a garça?" Você vai escrever aí. Lembrando que, nesse diálogo aqui, a gente precisa utilizar os sinais de pontuação. Quando se faz uma pergunta, a gente utiliza o ponto de interrogação. E para marcar a fala dos personagens, nós podemos utilizar ou o travessão ou as aspas. Por que você mentiu para os peixes? A garça respondeu: porque eu preciso me alimentar. Ué, o sapo saiu aos pulos gritando: eu vou contar tudo para os peixes e vou ajudá-los a sair do tanque. A garça voou atrás do sapo para informar: não, sapo, espera, eu estava brincando. O que eu contei é tudo verdade. Nesse caso aqui, eu utilizei as aspas para marcar a fala dos personagens, mas você pode utilizar também o travessão. Até mais, crianças. Bom final de semana.